Capítulo 8. Lei do Progresso. Povos degenerados. Pergunta 786. A história nos mostra um grande número de nações que, após terem sofrido grandes abalos, recaíram na barbárie. Onde está o progresso, nesse caso? Quando a sua casa ameaça ruir, torna-se necessário derrubá-la, para construir uma mais sólida e mais cômoda. Mas até que seja reconstruída, haverá problemas e confusões em sua morada. Considere ainda outra analogia, tomando a sua pessoa como exemplo, e se em determinada época habitar um casebre e ficar rico, deixá-lo-á para ir morar num palácio. Depois, uma pessoa, também muito carente, virá ocupar o seu lugar no casebre e se sentirá muito contente, pois antes não possuía sequer um abrigo. Pois bem, compreenda, portanto, que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são mais aqueles que os formavam no tempo de seu esplendor. Os primeiros, assim que progrediram, mudarão-se para habitações mais perfeitas e prosseguiram sua evolução, enquanto os outros, menos avançados, tomaram o seu lugar, que por sua vez também deixarão um dia. 787. Existem raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? Sim, mas a cada dia que passa, elas se aniquilam fisicamente. 787. Qual será a destinação futura dessas almas? Elas alcançarão a perfeição, como todas as outras, passando por inúmeras experiências. Deus não deserdá ninguém. 787. Pode-se concluir então que os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? A sua própria pessoa foi, mais de uma vez, antes de ser o que é hoje. 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, a idade madura e a decrepitude. Este fato, constatado pela história, não nos permite presumir que os povos mais avançados deste século teriam seu declínio e fim, como os da antiguidade? Os povos materialistas, cuja grandeza está estruturada sobre a força e extensão territorial, nascem, crescem e morrem porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles, cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz extermina as trevas e a caridade extingue o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma, aqueles, cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão o farol de outros povos. 789. O progresso reunirá, no futuro, todos os povos da Terra em uma só nação? Não em uma só nação, pois isso é impossível, uma vez que da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Desta forma, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir a base da lei humana por toda a parte, os povos praticarão a caridade mutuamente, como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer o mal ao seu vizinho, nem viver à sua custa. A humanidade progride por meio da melhora gradativa dos indivíduos que se esclarecem. Então, quando estes aumentam em quantidade, tomam a dianteira e arrastam os outros. Ocasionalmente, surgem os homens de gênio que lhes dão um impulso e, depois, homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos fazem avançar vários séculos. O progresso dos povos faz ressaltar ainda uma vez a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços no sentido de coaduvar o processo evolutivo moral e intelectual de uma nação. Esta, quando transformada, será mais feliz neste mundo e no outro. Mas durante a sua lenta marcha por entre os séculos, milhares de indivíduos morrem a cada dia. Qual seria o destino de todos esses que sucumbem durante o trajeto? Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou a sua felicidade também é relativa? A justiça divina não poderia consagrar tal injustiça. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é o mesmo para todos, pois ninguém é deserdado pelo progresso. Aqueles que viveram no tempo da barbárie poderão retornar no tempo da civilização, fazendo parte do mesmo povo ou de outro, daí resultando que todos se beneficiam da jornada ascensional.
O sistema da unicidade das existências apresenta outra dificuldade. Com essa regra, a alma é criada no momento do nascimento, de forma que um indivíduo é mais evoluído que outro porque Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que mérito tem ele que não viveu mais do que o outro, e geralmente menos, para ser dotado de uma alma em estágio superior? No entanto, essa não é a principal dificuldade. Uma nação passa, em 1000 anos, da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, poderíamos imaginar que, nesse intervalo, tivessem tempo para progredir. Mas, diariamente, morrem criaturas de todas as idades, renovando-se sem cessar e de tal forma que a cada dia as vemos aparecerem e desaparecerem. Ao fim de um milênio, não há mais traços dos antigos habitantes. A nação, da barbárie transformou-se para a civilização. Quem progrediu? Foram os indivíduos, antes bárbaros. Mas eles morreram há muito tempo. Foram os recém-chegados? Mas, se sua alma é criada no momento do seu nascimento, essas almas não existiam no tempo da barbárie e é preciso, então, admitir que os esforços que se fizeram para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar almas imperfeitas, mas de fazer criar, por Deus, almas mais perfeitas. Comparemos esta teoria do progresso com a que nos foi dada pelos espíritos. As almas vindas ao tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras. No entanto, elas já viveram e voltaram mais adiantadas, demonstrando o progresso anterior. Elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que está relacionado com o seu estado atual. Dessa maneira, os cuidados dispensados ao processo civilizante de um povo não têm por objetivo definir a criação futura de almas mais perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram, seja as que já viveram em meio a este mesmo povo à época da barbárie, seja as procedentes de outra parte. Aí está a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a terra acolherá apenas bons espíritos, que viverão em união fraternal. Os maus, repelidos e deslocados, irão buscar, nos mundos inferiores, o meio que lhes convém, até que sejam dignos de voltar ao nosso meio, transformados. A teoria comum origina ainda esta consequência, que os trabalhos de melhoramento social são aproveitados apenas pelas gerações presentes e futuras. Seu resultado é nulo para gerações passadas, que cometeram o erro de chegar mais cedo e só avançaram por consequência de suas próprias forças, sob a carga de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente a essas gerações, que revivem em condições melhores e podem, assim, aperfeiçoar-se junto à civilização. Ver questão 222.